hoje eu vou fazer 57, 60, né? Vou fazer 56 anos e ainda tenho essa inspiração. Eu sempre falo assim, um dia eu vou ser escritor. Lembra aquela frase? Um homem, ele tem que plantar uma árvore, se casar, ter um filho, escrever um livro. Assim, ainda não. Quando eu vou me casar, ainda não sou casado. Já plantei muitas árvores. Hoje, vou escrever meu livro ainda. Me casei, graças a Deus, tenho a Sofia. Então, assim, eu sempre digo, né? Quando você acredita, que Deus sempre acredita, e você acredita também, nada te segura. Então foi pouco tempo que você passou então ali meio que na rua sem ter sozinho mesmo. Foi pouco tempo. Foi bem pouco, muito pouco, porque alguns dias, meses não, acho que não, dias, né? porque assim, falando na rua, Guto, você adoeceu ali sozinho ali andando, eu ficava vendendo picolé, num quartinho, eu ficava num quartinho que um amigo meu deixou eu ficar por ali, e eu falava, é só uma questão de tempo. Né? Então, assim, aquilo foi para você. Ainda vendia picolé também. Depois que eu conheci o Lofego, eu parei um pouco essas coisas de que era biscate, né? Sim. Que era fazer os bicos. Então, eu foquei mais e trabalhava no hospital e ajudava ele nas coisas dele também. Quanto que era teu salário para trabalhar no hospital, cara? Você não lembra o primeiro salário? Eu lembro. Eu ganhava meio salário mínimo. Ixi, o mínimo daquela época só Deus sabe. O salário mínimo hoje é o quê? R$1.200, R$300, né? Eu ganhava hoje R$600, R$500, R$700, entendeu? E eu triplicava isso com os meus ativos. Ô Guto, eu via uma latinha na rua, eu catava e guardava para vender, pedaço de ferro velho. Eu sempre fui assim, cara. E me virava mesmo. Então, carpia um quintal, lavava um carro. Lá no hospital mesmo, eu lavava. Eu lembro, Guto, que já tinha passado 1 ano ou 2 anos, eu cheguei a lavar 16 carros, geral, em um dia. Caramba. Eu nunca esqueço isso. Mas trabalhar para mim, inclusive eu tenho uma frase chavão, né? Que o único, eu não sei onde que eu escutei essa frase, mas tem muito tempo que ela me acompanha. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, Guto, é no dicionário. Gostei. Quer ter sucesso? Trabalha primeiro. Sucesso só vem primeiro do que o trabalho no dicionário. Fora isso, se você não trabalhar firme e focar, tá vendo você aqui, cara, que legal. Quem olha, eu lembro assim, nossa, um dia eu vou nesse podcast aí, né? Eu falei assim, será que eu tenho coragem? E quando a gente se encontrou, né, ali, falou, cara, você me conhece? Não? Eu acho que assim, eu até esqueço um pouco a minha história, tem 28 anos de caminhada, né, no Centro Católico. Então, assim, sempre foquei no trabalho. Trabalha que o resultado vem. Sim. Vem, não tem como não vir. Muito mesmo, viu? Então ali você começou Nós cedo sabemos então, a disso, trabalhar. Nem fale. Muito bom. Então ali você começou cedo a trabalhar e no caso, como que foi a sua família quando ficou sabendo que você já estava trabalhando com 12 anos de idade, cara? Então, tem uma versão, um episódio da minha família que foi assim, minha mãe, meu pai, ele era o meu herói, né? Sempre foi, tá? Mas meu pai era muito assim, cabresto. Meu pai batia na gente e tal. E era um cara muito nervoso. Sim. E meu pai deu assim... Porque eu não lembro muito, né, de como é que era o relacionamento dele com a minha mãe, mas lembro que meu pai era um cara muito violento. Meu pai era complicado, né? Eu prefiro focar só no lado bonito e no romântico. Mas o que acontece? Quando meu pai morreu, minha mãe, logo depois, não deu muito tempo não, minha mãe arrumou um namorado e foi embora. Foi isso aí que me levou para a rua. Minha mãe foi embora, foi morar na roça, pegou minha irmã, eu tinha uma irmãzinha bem pequenininha, bebê aí, né, garotinha pequenininha, né? E aí que foi dado um para outro, umas irmãs foram para Vitória, uma outra irmã que morava lá. E perdão. E o que acontece? Emociona até, né? Fica à vontade. Podcast é para emocionar mesmo. Perdi até um pouco o foco da pergunta. Quando você falou do trabalho, né? Não. Aí você faz... uma foi para um lado, outro foi para outro e tal. E aí ela conheceu um namorado. Tá. E aí minha mãe foi embora e foi nessa situação que eu acabei indo morar. Achei esse quartinho aí, né? Um cara me deu essa oportunidade, né? Mas eu acho que eu perdi o foco da sua pergunta. Eu sou TDAH, Guto. Você pegou o pão de queijo, quebrou. Peguei o pão de queijo. Pega um Quebrou também, cara. Pega um também. Muito bom, né? Você tem mesmo TDAH, Braz? Não. Tem. E foi uma libertação para mim há 2 anos atrás.
Ah, é, cara? Foi. Hoje eu sou muito feliz e resolvido com isso, Guto. Porque o que acontece? Eu moro numa casa de 2 pisos, né? Que eu fiz. Eu desço, a minha esposa, e a minha esposa é perfeccionista, imagina. Imagina, meu Deus do céu. Como que era? Até 2 anos atrás eu falei, eu acho que não vai durar muito tempo esse trem, não. Não vai conseguir. Porque acontece, eu subo, igual aqui, tem o primeiro, nós somos o 2º piso do seu escritório. Então, minha esposa saiu do banheiro, leve a toalha para botar lá para secar. Eu saio, pego a toalha, coloco na beira da escada. Na escada já assim para descer, para eu não passar por ela e ver, né? Então, se na hora que eu estiver descendo, o telefone toca, o passarinho canta ali, o cachorro latiu, eu passo e deixo a toalha ali. Então, você sai do foco. Mas quando volta também, volta como snipe. Você já trouxe alguns malucos aqui? Não. E você falando, e eu peguei um pão de queijo. Eu vi. Sabe por quê? Porque você é cearense. Ai, que E maravilha. aí, normalmente era pra ter cuscuz aqui, né? Pão de queijo, é mineiro. Então ali, no caso, quando veio, no caso, não seria um padrasto, porque você não conviveu com ele. A sua mãe foi embora com ele. Ah, tá, voltou agora. Então, cara, acredite se quiser, eu fiquei 4 anos. Eu me revoltei, né? Hoje eu entendo. Ô Guto, as pessoas sofrem porque não tem uma trombada com Jesus, e dentro da trombada com Jesus não fizeram uma experiência com a cura interior. Quando você é curado, você trabalha essa situação, esses episódios na sua vida, nada te aflige mais. Eu falo de boa nisso. Às vezes emociona. Claro, é normal. Mas é tranquilo para mim falar do meu passado, tranquilo, principalmente porque é uma história de superação, né? Eu fiz da minha história um livro. Esse livro tem mais de 30 mil livros que já foram na casa das famílias brasileiras por aí. Transformei a outra inspiração, Luau. Então vamos lá, a gente fala pra frente disso, tá? Mas, cara, aí eu fiquei com tanta raiva. Eu via a família, via tudo que eu fazia, eu perdi minha família. Eu fiquei 4 anos sem falar com nenhum dos meus irmãos, sem falar com a minha mãe. O Tim Braz morreu. Não voltei depois de um tempo. Então eles não tinham nem noção que você trabalhava, que estava no hospital trabalhando, nem noção. Tinha, mas eu não aparecia, não fazia questão também, não. Na verdade, eu acho que eu tinha vergonha. Porque eu fui conviver, o Lofego era médico. Até hoje, né? E aí eu convivia com aquela meninada ali, então os caras, assim, a história dos caras, passei a conviver com os meninos daquela... Por isso que hoje o pessoal fala de bullying, né? Se tem um cara que tem doutorado, mestrado, PhD, essa questão de bullying, chama-se Braz. Para mim, eu falei, bullying para mim não passa de um recipiente para se fazer café na roça. Sim. Agora, eu passei por umas e outras, né? Então, só depois eu lembro que eu ia fazer, que eu tinha para 13, 14, 15, 16, 17, aí eu ia fazer 18 anos, 17 para 18 anos, quando eu resolvi mudar, eu resolvi virar uma chave na minha vida, eu fui para... Eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Eu falei assim, vou pro Rio de Janeiro, porque lá vai ser mais fácil ficar famoso. Olha só. Porque no bar do Lofego, eu já tinha começado a tocar. Tinha umas matinês no domingo, eu montei a minha primeira banda, chamava-se Voo Livre. Era eu, Evandro Suru, um guitarrista, um dos melhores guitarristas do Espírito Santo e do Brasil, para mim. Cara, fenomenal. Somos amigos até hoje. Tá? Ele virou, graças a Deus, se encontrou também com o Cristo. Ele é evangélico hoje, eu respeito muito. Tocamos juntos. Quando eu vou para o Espírito Santo, ele é meu guitarrista lá de lá. Toca guitarra comigo. Só. É um testemunho maravilhoso. E com o filho do Lofego, Lofeguinho, também meu abraço, virou médico. E a gente começou a se apresentar. Ganhamos o primeiro show de calouros uma vez na festa da cidade, uma coisa assim. Olha só que legal. E eu falei, é isso que eu quero, pô. Cabo de enxada, tá louco, meus irmãos? Caminhoneiro? Não, com todo respeito. Sim, não, eu quero ser artista. Eu sempre tive isso, eu quero ser artista. E aí foi no Rio de Janeiro, poderia ser melhor. Eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Deu uns 5 minutos, peguei uma carona. Peguei com uma mochila nas costas, minhas coisas, e fui pro Rio de Janeiro. Caramba. Início dos anos 90, eu acho isso. E lá... Rio de Janeiro, cara, me ensinou muita coisa, o que presta e que não presta. Eu quase virei bandido no Rio de Janeiro. Quase. Fui trabalhar de garçom numa boate que tinha música ao vivo também, em Caraí e tal. Sim. E eu falo pra você, quase virei bandido naquele lugar. Cheguei a planejar assalto e tudo mais, mas Deus mais uma vez interviu. Uma vez eu saí, tinha planejado mesmo com outro garçom. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, São Francisco dizia. E o meu amigo, um amigo que eu fiz lá no Rio, era um cara que já era envolvido
assim, e lá eu comecei a droga também, cigarro e tal. E, cara, quando eu cheguei para programar, nós íamos assaltar um frequentador do bar, né? Olha que coisa louca, né? E, inclusive, eu fiz um capítulo depois na reedição desse livro, chama-se O Jovem que Quase Virou Bandido no Rio de Janeiro. Tá narrado aqui. Eu passei em frente à Catedral do Rio de Janeiro. Olhei assim, cara. Eu lembro de uma música de um cantor que eu cheguei a tocar com ele, chamado Zé Geraldo, conhece? Zé Geraldo. Zé Geraldo. Tá vendo aquele edifício, moço? Sim, claro. Ajudei a levantar. Sim. Tem uma frase que ele fala assim, tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi as minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Ele fala, assim, valeu a pena. Então ele fala assim, lá Cristo, ele se encontra com Jesus na igreja ali, né? Eu olhei assim, eu lembrei dessa música, cara. Olhei, tipo assim, você existe mesmo? Eu lembro daquele crucifixo grandão assim, tem a catedral assim. Você existe mesmo? Muda a minha vida. Eu não nasci para virar bandido. Meu pai falou assim, que um homem pode ser tudo na vida. Só não pode roubar e matar. Eu estou saindo para roubar e talvez matar. Cara, me deu uma crise. É o Espírito. Deus sempre esteve do meu lado. Sim. Me deu uma vontade de chorar. Comecei a chorar ali. Do mesmo jeito que eu vim, eu chego mesmo e falei, estou indo embora. Eu voltei. Filho pródigo. Voltei, procurei o Lofego de novo, procurei uns amigos lá. Deu tudo errado lá no Rio, não é nada disso, vou voltar para Linhares mesmo. Vou começar minha carreira aqui. E foi lá em Linhares. Aí comecei a tocar nos barzinhos, fazer aqui, montei uma banda depois de baile, as bandas de baile, né? Era muito legal. E aí virei empresário na noite. Deixa a gente fica o dia inteiro falando aqui. Não, e é isso mesmo. Virei empresário na noite, Guto. Virei empresário. Vi assim, não, eu não vou ser somente cantor, vou ser dono da banda. Fui montei a banda com meus amigos, os caras foram saindo, então eu virei, montei a banda, cheguei a ter trio elétrico, sonorização. Eu lembro que o podcast, antes disso aqui, eu tinha uma rádio poste. Rádio poste, sabe, aquela que colocava no o centro da tudo cidade, põe e ali isso. vai colocando propaganda e assim vai embora. Tinha até um slogan, Poste FM. Poste FM. Nesta cachorro não faz pipi. Cara, era o menor e o maior negócio que eu tinha, Guto. Nesta cachorro não faz pipi. Nesta cachorro não faz pipi. Aqui Sim. não passa música porcaria. É música que manda. Só música boa, cara, e propaganda. Só música boa, né? Propaganda. Eu lembro, nessa rádio, vou revelar um segredo aqui, tá? Cara, eu cheguei a ganhar 24 salários mínimos por mês com essa rádio. Olha só. Por quê? Não, eu não perdia, eu só tinha 20, eu sempre tinha, meu esquema era esse, eu tinha sempre 24 clientes. Então o que acontece? Era um negócio assim, investimento pouquíssimo, eu aluguei, cheguei a alugar, quando eu lembrei aqui, né, você está em Alphaville, né? Eu aluguei um apartamento no centro da cidade, que já era a minha casa, o meu escritório e o meu estúdio da rádio, né? Então pegava as principais ruas assim, do centro da cidade ali e fazia, eu acho que tinha umas 80 caixas, era muito legal. De madrugada eu subindo cheguei de um caminhão, consertando os postes, consertando os fios ali, emendando, né, que quebrava. Cara, e eu, tipo assim, eu não perdi o negócio. Quanto que é, Guto? É um salário mínimo. Ah, não tenho, eu faço permuta. Então, assim, lá em casa eu sempre trocava com o supermercado. Cara, eu vivi uma experiência vindo pra cá essa noite, alto TDAH. Foi assim, Deus falando. Guto, eu vim, né, perguntei a Vanessa, a sua secretária, Vanessa, eu preciso dormir por perto, que eu resolvi antecipar, porque eu tenho medo de chegar, né, e tal. Aí entrei no Waze e botei lá um hotel, né, cara? Olhei ali, hotel, aqui é Carapicuíba, né? A cidade perto. É Osasco, Carapicuíba, Barueri. Eu vou dormir por aqui mesmo. Olhei um hotel ali, não vou falar o nome, né? Sim. Hotel tal. Cheguei na porta do hotel, liguei pra mulher, moça, não, tranquilo, você tem vaga? Não tem, pode vir. Cara, eu cheguei, cara, era um motel. Engraçado. O Padre Jonas falava assim, Deus ele devolve até a pureza, né? Sim. E eu lembro que na época da Poste FM, eu tinha um cliente que era dono de motel. Aí eu trocava a propaganda do motel. Jesus sacramentado. Jesus sacramentado. Você acredita que eu lembrei disso ontem, cara? Eu entrei assim na porta, falei, pô, isso aqui não é hotel, não. Eu falei, moça, mas eu pensei que era um hotel meio moderno, né? São Paulo, diferente, simples e tal. Assim, moça, isso aqui é um motel? Assim, não, é um hotel, assim. Mas aí eu já olhei que já tinha. Eu olhei para ela abriu o portão, uns negocinhos, uns boxes assim. Falei, não, isso aqui é um motel. Aí ela olhou para mim assim, eu assim, não, pode ficar tranquilo, eu estou para um lugar para dormir. Assim, não, mas aí eu falei, cara, motel. Não, mas você pode fazer, fracionar a hora.
você pode dormir. Ela tentou me ajudar. Aí na hora eu falei assim, caramba, eu tenho pra mim que o motel, Guto, a denominação do motel, com todo respeito, Sim, né, sim. é quintal do inferno. O motel ali deita homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho com, sei lá, é esquisito. A traição se acontece ali, marido. Mas enfim, eu vindo pra cá, lembrei. Falei assim, caramba, e sabia que eu tinha um negócio, eu era patrocinado por um dono de motel. Isso é cura interior. Aí eu cheguei e falei assim, peraí, não, eu poderia até dormir aqui mesmo. Tô cansado já e tal. Eu falei assim, não, se não tiver um lugar para eu dormir, eu vou parar meu carro no estacionamento, eu vou dormir dentro de um carro. Ou vou ligar pro Guto, eu antecipei e tal. E, enfim, então é sempre assim, a minha vida é movida nessas engrenagens, né?